Na aula de hoje nós vamos falar sobre Daniel, uma das figuras mais conhecidas dos tempos bíblicos. Não estranhe o cenário, eu tive que gravar num horário alternativo e esse é o local mais silencioso que eu encontrei, tá ok? Muito bem, nos vemos na aula então. Olá meu caro e minha cara, muito bem-vindos ao nosso canal. Se você já é nosso visitante frequente, obrigado mais uma vez por sua presença. Se você não conhece, aproveite para se inscrever. Aproveite para conhecer os outros vídeos do nosso canal. Nós estamos estudando, especificamente na aula de hoje, vamos falar sobre Daniel. Se você quer ter uma noção um pouco melhor, um pouco mais geral dos acontecimentos, eu sempre deixo aqui na descrição um link com uma playlist falando resumidamente sobre o Antigo Testamento, de Abraão até o final do Antigo Testamento. Então acompanhe aqui na playlist para que você tenha uma noção geral. Nessas aulas que nós estamos fazendo agora, nós estamos usando, como eu sempre falo, o livro da editora cristã evangélica, que é esse link que vocês estão vendo aqui, chamado História de Israel, do Reino Dividido ao Exílio. Então, mais uma vez, se você quiser adquirir esse livro, fique à vontade, mas não é exatamente necessário. Esse livro ele é usado como uma referência didática para aquilo que nós estamos ensinando. Estamos na lição de número 12, o Ministério de Daniel. A nossa aula ela está dividida em 6 partes. Parte 1, Daniel, suas origens e criação. Parte 2, Daniel, seu preparo para servir o rei. Parte 3, Daniel e a administração do reino. Parte 4, Daniel e os reis da Babilônia. Parte 5, Daniel e os reis da Pérsia. Parte 6, a oração de Daniel. Toda a história de Daniel está contida em um livro que leva o seu nome, o livro de Daniel. Esse livro tem 12 capítulos. Nós não vamos nessa aula estudar exaustivamente os 12 capítulos, nós vamos apenas ressaltar os pontos mais importantes da vida de Daniel. Daniel tem uma importância muito grande na cronologia bíblica, porque Daniel viveu num período, lembrando que nós estamos agora dentro do exílio babilônico, né? E Daniel viveu essa transição, tanto do exílio babilônico quanto do exílio persa. Lembrando que a Babilônia foi o império que dominou a região na época da destruição de Jerusalém, levou vários cativos para si, Daniel está entre esses que foram levados, e depois de vários anos, o Império Babilônico foi destruído pelo Império Persa, manteve os prisioneiros, manteve inclusive o próprio Daniel. Então Daniel ele é um personagem muito importante nessa transição entre esses dois impérios, e tem muita coisa importante para nós vermos na sua história. Na primeira parte da nossa lição, falando um pouco sobre as origens de Daniel, é importante saber como é que funcionavam os cativeiros naquela época. Por exemplo, quando o Império vinha invadia determinada nação, era um costume muito comum você pegar as pessoas mais importantes. O que eles consideram as pessoas mais importantes? As pessoas mais instruídas, as pessoas mais fortes, as mais capacitadas, que de alguma forma seriam úteis a esse novo império. Então, com Daniel aconteceu mais ou menos isso. Daniel foi levado ainda jovem como cativo para a Babilônia, e ele era de uma família muito importante, provavelmente tinha relações ali com a família real. Isso foi fator preponderante para que o Nabucodonosor se interessasse por ele, pela sua família, e acabasse levando vários deles ali cativos. Isso mostra uma realidade triste, porém que era presente na história antiga, onde as nações eram exploradas, como hoje em dia também, mas as nações eram exploradas de maneira assim muito cruel por outras nações, que simplesmente dominavam, pegavam aquilo que era interessante e deixavam ali os despojos, aquilo que não tinha muito interesse para o povo da terra. A história nos conta, então, que Daniel foi levado ali para a Babilônia, e junto com a Babilônia, ele e 3 de seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que depois todos tiveram seus nomes trocados, inclusive o próprio Daniel, eles não se renderam à idolatria babilônica. Isso, apesar de ter sido uma bênção na vida deles, acabou gerando problemas para a vida de Daniel e para a vida de seus amigos depois também, mas tudo sob orientação e tudo sobre os planos de Deus para aquela nação, inclusive os planos de Deus para a própria Babilônia e depois para o Império da Pérsia. Daniel mantinha todo o costume hebreu, ele se ajoelhava, ele orava 3 vezes ao dia, então isso demonstrava que ele era uma pessoa que havia sido bem instruída nas leis do Senhor. História de Israel para hoje. Estamos criando nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor? Quando saírem de casa, estarão seguros do Senhor, testemunhando com coragem do Deus de seus pais? Estamos transmitindo-lhes fé sem fingimento e vida de oração disciplinada, para que, mesmo separados de nós, continuem servos fiéis do Senhor? Na parte 2, então, nós falaremos um pouco sobre o preparo que Daniel teve para passar por todo esse processo. O primeiro ponto da parte 2 é sobre o treinamento que ele recebeu na cultura local. Como óbvio, como um povo dominante, ele deveria fazer com que
todos os seus escravos, todos os seus servos aprendessem um pouco da sua história, da sua cultura. E nos conta, né, a história bíblica de que o próprio Nabucodonosor, que era o rei, ele testava os conhecimentos de todos os seus servos para saber se eles realmente tinham aprendido. Isso nos traz algumas lições valiosas, que mesmo imersos em qualquer tipo de cultura, os cristãos ou aqueles que servem a Deus de maneira geral, eles são capazes de manter a sua fé mesmo em meio a uma cultura diferenciada. Nós, particularmente americanos, latino-americanos, nós somos herdeiros muitas vezes de uma cultura eclesiástica, né, uma cultura de igreja europeia, onde nós temos que seguir determinados ritos, inclusive com as próprias músicas. Não que seja errado seguir essa cultura europeia, porém, o que falta muitas vezes no nosso meio é um pouco da nossa própria cultura. Quando o evangelho é pregado na África, ele usa da cultura africana, das suas músicas, das suas tradições. Quando o evangelho é pregado na América, ele deveria usar das suas culturas, das suas tradições, mas muitas vezes ao pregar o evangelho nós levamos o pote todo junto. Eu lembro de uma frase de um célebre missionário, quando ele disse que nós não queremos o vaso do evangelho pronto aqui na nossa terra, nós queremos a semente do evangelho para que ela germine em nossa terra. E o evangelho é isso, ele não está preso a uma cultura, embora ele venha de uma cultura hebraica, venha de uma cultura inclusive com traços romanos, porém o evangelho ele é puro, o evangelho ele é a palavra de Cristo. Ele pode germinar e nascer em qualquer cultura, sem perder os traços da sua regionalidade e trazendo de volta a hombridade, trazendo de volta essa integração do homem com Deus, independente da sua cultura. E no segundo ponto ainda dessa segunda parte, Daniel foi capacitado, especialmente por Deus. Isso mostra o zelo de Daniel para com a palavra de Deus. E Deus o capacitou ali na cultura local, tanto ele quanto seus amigos, para comunicar a mensagem de Deus para aquele povo tão perdido, tão moralmente destruído, como era o povo da Babilônia. E como foi importante Daniel ter passado por esse processo. Muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por cativeiros, nós passamos por privações, e a gente fica reclamando muitas vezes, mas Deus sempre está por trás, trabalhando em algum aspecto da sua vida, mesmo nas maiores dificuldades. No terceiro ponto, falando sobre Daniel e a administração do reino, aconteceram algumas coisas interessantes. O rei Nabucodonosor teve um sonho muito estranho. Nesse sonho que ele teve, aparecia essa estátua que vocês estão vendo agora nessa figurinha aqui do lado, e Nabucodonosor não sabia o significado dessa estátua. E era um sonho muito interessante, né? Muito curioso, por sinal. Era uma estátua formada de várias partes, como vocês podem ver aqui na figurinha. Eu não vou entrar em detalhes agora. E os pés dessa estátua eram de barro. E o sonho de Nabucodonosor mostra uma rocha esmagando esses pés de barro, fazendo com que, naturalmente, toda a estátua viesse abaixo depois. E Nabucodonosor ficou incomodado com esse sonho. Então ele pediu para os seus magos, para todos os seus intérpretes, para darem uma explicação. E como nenhuma explicação convincente foi dada, ele mandou matar todos os seus intérpretes. Ele mandou matar os magos, aqueles que não souberam interpretar o sonho dele. Então foi pedido que Daniel fizesse essa interpretação. Daniel pediu um tempo para que ele orasse com os seus amigos. E foi-lhe dada, através de uma visão, o que significava realmente essa visão. E Daniel então explicou que as camadas dessa estátua representavam a sequência de reinos ou de impérios que passariam, um mais fraco do que o outro, até que o último império seria destruído por um reinado que não teria fim, né? E hoje, com muita clareza, nós podemos ver como que Cristo cumpriu totalmente isso, como essa rocha. E nós agora no Novo Testamento podemos ver com muito mais clareza a que se referia esse reino que não seria destruído, que seria o reino de Deus, inaugurado através da vinda de Cristo. E o rei ficou tão impressionado, né, com essa interpretação que favoreceu Daniel e seus amigos. Eles passaram a ter funções muito importantes na corte desde então. Na parte 4, nós vamos falar um pouco sobre Daniel e os reis da Babilônia com os quais ele conviveu. Ainda sobre Nabucodonosor, ele teve um outro sonho, né, que viu uma grande árvore, e tem toda uma história por trás disso. O fato é que a interpretação que Daniel deu para esse sonho é de que o rei ele deveria se arrepender, porque essa árvore representava ele mesmo, que seria arrancado, seria cortado, e enquanto ele não reconhecesse que de fato Deus era o Senhor da vida dele, ele viveria como um animal, né? Essa história gerou até algumas crendices populares, né? Alguns dizem que era aí que nasceria o lobisomem, mas na verdade é uma síndrome, não diria comum, mas é uma síndrome que realmente acontece, e o fato é que o rei passou a viver como um animal. Diz o texto que as suas unhas cresceram, né? Não é aquela coisa assim de filme de terror que a unha cresceu. Ele passou a viver no meio do mato e a unha cresceu mesmo. E
ele passou a ter alguns hábitos estranhos, ele viveu no meio dos animais de fato por um tempo. Isso é relatado na história. E aí depois ele retorna, passado aí um tempo, ele retorna, ele reconhece a grandeza de Deus e ele volta à sua condição normal. O segundo rei da Babilônia era Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. E apesar do pai ter tido uma experiência, né, nesse sentido, ele não conseguiu comunicar a fé de maneira saudável para o seu filho. O seu filho acabou praticamente esquecendo tudo, voltando a todos os costumes idólatras da época, até que algo muito estranho aconteceu, e é o texto que, se vocês quiserem ler com mais detalhes, o texto de Daniel capítulo 5 fala um pouco mais sobre isso, mas uma mão apareceu escrevendo algumas coisas na parede e que ninguém soube interpretar. E mais uma vez recorreram a Daniel para que fizesse essa interpretação. E Daniel foi chamado, explicou aquela interpretação, que obviamente não era nem um pouco positiva, falando que o Império Babilônico seria destruído pelo Império Medo-Persa, coisa que aconteceria praticamente pouquíssimo tempo depois. Parte 5 da nossa lição, Daniel e os reis da Pérsia. Nós estamos agora numa transição, lembrando que na última revelação, no último sonho, foi revelado ao rei Belsazar que o império seria destruído, o império de fato foi destruído, nós estamos agora sob o domínio do Império Persa. E Daniel agora, ele era servo do rei persa. Daniel se destacava entre os sátrapas. Sátrapas, essa palavra esquisita, na verdade era o nome dado aos administradores, como se fossem governadores, basicamente. E óbvio que quando você faz alguma coisa muito bem feita e você é destacado pelo seu trabalho, você se destaca pelo seu serviço, isso gera inveja, isso gera uma certa intriga. E foi o que aconteceu. Os outros governadores, alguns se juntaram e condenaram, acusaram Daniel de que ele não adorava o rei, de que ele obedecia a um outro deus. E como forma de punição, o rei deveria matá-lo de alguma forma. E foi essa tentativa. E é nesse momento que acontece a famosa história de Daniel e a cova dos leões. E Daniel, ele é jogado nessa cova e ali passa por toda a noite. E no dia seguinte o rei vai atrás para ver o que aconteceu e Daniel estava ali vivo. E o rei reconheceu a grandeza da ação de Deus nisso e mandou que os acusadores de Daniel fossem jogados na cova no lugar deles. E diferente de Daniel, esses acusadores eles foram mortos ali pelos leões. Sexta e última parte da nossa lição, a oração de Daniel. Bom, nós já vimos no começo da lição que Daniel realmente era um homem que orava, era um homem de fé. E essa última oração, registrada no capítulo 9 de Daniel, ela é muito simbólica, ela é muito representativa para aquilo que aconteceria na história de Israel. Daniel ele se identifica com seu povo nessa oração, ele pede perdão pelos pecados cometidos pelo povo, ele reconhece que o exílio realmente foi necessário para que o povo passasse por esse processo de purificação, e ele clama também por uma restauração do povo de Deus naquele momento. Não por qualquer coisa boa que o povo tinha praticado, mas ele clama pela misericórdia de Deus para essa restauração. E essa oração foi tão importante que ele recebeu uma resposta dessa oração e foi revelado a Daniel essa proposta de restauração. Uma restauração não só ali do reinado de Jerusalém, mas uma restauração para toda a humanidade, mostrando também indícios messiânicos aqui nessa revelação da oração de Daniel. Algo que foi consumado na figura de Cristo completamente. E é interessante que nesse período onde Daniel orou, foi o período onde o rei da Pérsia ele pediu para que voltassem e reconstruíssem o templo em Jerusalém, que é uma história que nós vamos ver algumas lições à frente, com Zorobabel, com Esdras, Neemias, que fizeram parte dessa reconstrução de Jerusalém, de toda a questão cultica envolvida. Muito bem, meus caros, então nós podemos concluir com tudo isso que essa história de Daniel nos traz muitas lições valiosas para as nossas vidas. O fato de que Deus pode usar as pessoas dentro das suas próprias atribuições. Eu não preciso ser um missionário em tempo integral, eu não preciso necessariamente ser alguém dedicado ao trabalho do Senhor, mas na minha própria vida pessoal, na minha própria profissão, eu posso trabalhar e louvar a Deus ao mesmo tempo através do meu trabalho, fazendo um bom trabalho, sendo honesto e influenciando positivamente outras pessoas. E isso também é uma das formas de louvarmos a Deus. Muito obrigado para você que acompanhou nossa lição até aqui. É sempre um privilégio gravar essas aulas, eu faço com muito gosto, com muito prazer. Espero que seja útil para a sua vida de alguma forma. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like, deixa o seu joinha aí e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. É sempre um privilégio receber visitantes em nosso canal. Que Deus o abençoe ricamente e tenha uma excelente semana.